Tudo certo, pessoal? Nessa aula a gente vai falar sobre a terceira função inorgânica. São 4 delas. A gente já falou sobre 2, falaremos sobre a terceira hoje. A gente falou sobre ácidos, a gente falou sobre bases. Hoje a gente vai começar a falar sobre sais, tá? E aí semana que vem a gente termina. E aí faltará lá no final óxidos. Pessoal, quando pensamos em sal, a gente logo vem na nossa cabeça o sal de cozinha, que a gente quer o NaCl, cloreto de sódio, tá? Mas, assim, pessoal, sal é um conjunto de substâncias, tá? Que é uma função inorgânica. Que existe um grandioso número dessas substâncias da natureza que são classificadas como sais. Tem essa classificação porque essas substâncias têm entre si propriedades semelhantes, tá? Exemplo de água aqui, o nosso mar aqui é rico em substâncias que são classificadas como sais. Como eu coloquei aqui, NaCl, mas também tem o MgCl, o cloreto de magnésio. Aqui MgSO4, CaSO4, KCl, CaSO3, que formam os corais, KBr, também importante sal. Os sais, pessoal, são substâncias iônicas, obrigatoriamente iônicas, tá? Então, em condições ambientais de temperatura e pressão, quer dizer, nossas condições aqui são sólidos, tá? Grande maioria apresenta sabor salgado, mas alguns têm um sabor amargo também, tá? Mas não é para ficar colocando na boca, tá? Tem muitos deles são tóxicos. Eles podem ser obtidos por uma reação que a gente fala de neutralização entre um ácido e uma base. Então, olha, se eu misturar um ácido e uma base, eu sempre vou ter um sal e água. Sempre, tá? Por isso que, não sei se vocês faziam, quando eu morava no sítio, eu vivia me encostando em animaizinhos aqui, alguma coisa, e a pele ficava coçando. Para remediar, eu passava vinagre. Depois de descobrir por quê. Vinagre, lembrando, vinagre tem ácido acético. A maioria dos venenos, não todos, os venenos de animaizinhos que tem na natureza, muitos deles são básicos. Aí você joga um ácido em cima, você forma um sal e neutraliza, tá? Que é a reação chamada neutralização. Um exemplo, pessoal, de sal são os corais, que é o sal carbonato de cálcio, CaCO3, tá? Que está presente na estrutura dos recifes dos corais, tá? Basicamente, pessoal, a estrutura, o exoesqueleto dos corais, que é a parte que dá como se fosse o nosso esqueleto, tá? A parte que dá dos corais é feito de carbonato de cálcio, tá? E aqui as variedades de cores é dado por uma alga que é chamada as diferentes cores, uma alga chamada zooxanthella. Essa alga, ela existe de forma, ela faz simbiose com o coral. O coral e a alga, um ajuda o outro na sobrevivência, tá bom? E aí, pessoal, isso é um problema. A gente tem descoberto que o aumento da temperatura média da água no mar causa o branqueamento dos corais. Na prática, ela faz com que a perda do pigmento dessas algas, tá? E isso faz com que essas algas venham a morrer, e aí, depois disso, o coral tende a morrer também. Então, que isso é uma causa do caso do aquecimento global, tá? Que é onde causa a morte dos corais. Pessoal, sal, definição de Arrhenius. Nós temos 2 definições. Segundo Arrhenius, os sais substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do H-. Por que isso, pessoal? Porque se ele liberar H+ em água, ele é um ácido. Se ele liberar um ânion ou H- é uma base. Então, sais são substâncias que em água, ou em solução aquosa, sofrem dissociação, liberando um cátion, que é diferente do H+, e um ânion, que é diferente do H-. Como no exemplo aqui do carbonato de cálcio, que, como eu falei, dos corais, mas forma também a casquinha do ovo, tá? CaCO3. Em água forma Ca2+, e CO3, tá? Os sais, pessoal, também pode ser considerados, outra definição são formados por uma reação de neutralização ou salificação, ou seja, reação entre um ácido e uma base, que vai produzir sempre sal e água. Sempre que eu misturar um ácido e uma base, eu vou ter um sal como produto mais água, tá? Essa reação de neutralização pode ocorrer de 2 formas.
A reação de neutralização total, como está dizendo aqui, ó, a quantidade de hidrogênio do ácido é igual à quantidade de OH da base. Aqui eu tenho um hidrogênio ácido e tenho um OH da base, então uma neutralização total, tá? E aí forma o que a gente chama de sal neutro, que não tem nenhum hidrogênio ácido e nenhum OH da base sobrando, tá? Olha, forma sal e água. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio forma sal, NaCl, mais água. Galera, e o segundo caso, quando ocorre quando o número de H+ e OH- é diferente. Aí forma um hidrogênio sal, se sobrar hidrogênio, ou um hidroxissal, se sobrar OH-, tá? Vamos lá. Ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios ácidos. Eu precisaria de dois NaOH para neutralizar. Se eu usar só um, vai sobrar um hidrogênio ácido aqui. Então, H2CO3 mais NaOH forma esse sal, que é o nosso bicarbonato de sódio. É um sal ácido, princípio ativo do eno, tá? Mais água. Olha, sobrou um hidrogênio ácido, então ele é um sal, um hidrogênio sal. No caso aqui dessa neutralização, HCl, que está presente no nosso estômago, né? Mas esse antiácido aqui, ó, MgOH2. Olha, eu tenho um hidrogênio ácido e tenho 2 hidroxilas aqui. Se eu usar, eu precisaria de 2 hidrogênios ácidos ali para neutralizar. Se eu usar só um, vai sobrar uma hidroxila aqui, tá? Então vai ficar MgOHCl. Perceba, sobrou uma hidroxila. Então, ela é um sal básico ou hidroxissal. Beleza, galerinha? Tá? Então, essa aula era isso. É só uma pequena introdução. E aí, semana que vem, a gente pega valendo nesse conteúdo. Beleza? Até mais, até o próximo vídeo.